Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Jorge Viana. O nosso tema, pelo menos de abertura, né, senador, porque só de conversar aqui a gente já elencou outros temas, é a questão da ANAC, das tarifas, das passagens aéreas, é nosso primeiro assunto. Essa é uma bandeira que o senhor tem, a gente que acompanha seu trabalho no Senado Federal, vê o empenho que o senhor tem em tentar aferir por que as passagens são tão caras e como barateá-las. Mas no final do ano passado, a ANAC veio com uma possibilidade de decisão que foi freada pelo Senado Federal de cobrar a bagagem à parte da tarifa aérea. Da passagem. Isso também o senhor já ajudou na reação, porque o senador Humberto Costa apresentou... Foi uma ação coletiva capitaneada pelo senador Humberto Costa. Que o senhor relatou em plenário, não foi? É verdade. Eu acho que num país continental como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, nós temos que entender definitivamente que nós temos que dar atenção para o transporte aéreo. É o transporte que é o mais importante no mundo inteiro, nesse mundo de tempo real. Então, me preocupa as empresas aéreas do Brasil. Nenhum país grande e desenvolvido, nenhum, é grande e desenvolvido sem ter grande companhia aérea. Todos têm que ter. No Brasil, nós precisamos fortalecer nossas companhias. Então, nisso eu estou de acordo. Né? Tem que ter uma bandeira, mas a TAM já foi vendida. A Gol tem problemas de equilíbrio fiscal e as outras são pequenas ainda. Então tem que ter uma política de fortalecer companhias e aumentar a concorrência, mas dando atenção para nossas companhias. O problema mais grave é que num país continental como o nosso, o direito constitucional de ir e vir está afetado quando o Brasil cobra a passagem aérea mais cara do mundo. Com certeza. Por que isso? Como não resolver isso? Eu sei que uma parte da origem está cobrança de ICMS no combustível da aviação. Então a política tributária tem um papel. Por que também uma passagem aérea de São Paulo e de volta para Tóquio é mais barata do que de São Paulo e de volta para o Acre? Porque quando o avião vai sair para ir para Tóquio, ele abastece, que 40% do preço de uma passagem é o combustível aéreo do avião. Tá. Quando ele abastece em São Paulo para ir para Tóquio, ele não paga ICMS. 25% a mais no preço do combustível, que seria de ICMS, ele paga menos para ir para Tóquio. E quando vai para o Acre, para andar dentro do Brasil, ele enche o tanque do avião, e em todo lugar que ele parar, ele vai pôr, e tem um acréscimo de 25%. Isso, de alguma maneira, inviabiliza as companhias. Apresentei um projeto de resolução, está esperando votação do plenário, São Paulo, os colegas de São Paulo não aceitam. Mas acho que a ANAC agora cometeu algo que eu não concordo. A ideia da agência da aviação civil, eu me dou bem com os conselheiros, sempre tive uma atenção, pedi deles compreensão, a ANAC tinha que intervir nisso, para a gente ver o quilômetro voado, que tem uma discrepância enorme entre o quilômetro voado entre Rio e São Paulo e para o Acre. Eles tinham que regular isso para que a gente saia dessa situação de a passagem aérea mais cara do mundo. O que é que a ANAC está fazendo? Tentando melhorar algumas coisas? É verdade, uma resolução dela. Mas agora está pondo para piorar. Pior notícia é que ela baixou uma resolução que pode entrar em vigor em 14 de março, agora de 2017, que além de pagar o bilhete aéreo, a passagem aérea, você vai pagar pela bagagem. De novo eu volto a falar, num país continental igual ao nosso, e o que sobra num avião é o porão. Sabe, a gente usa um terço do avião com os passageiros, que não é muito peso, e o porão está vazio. Qual é o interesse? Eles dizem que é para melhorar para o passageiro, não vai melhorar nada, vai ficar metendo a mão no bolso do passageiro. Então, nós aprovamos uma resolução aqui, também logo em seguida, no plenário do Senado, por ampla maioria, eu fui relator, Humberto Costa apresentou, e tivemos o apoio do plenário. Não votou ainda na Câmara. Por não ter votado na Câmara, a ANAC quer poder valer a cobrança da bagagem a partir de março. Nós não vamos admitir. Na hora de indicar os conselheiros da ANAC, eles vêm aqui, vão de gabinete em gabinete de senadores, pedir que aprove a indicação. Na hora de tomar uma decisão dessa, que afeta o consumidor, ele não vem discutir no Senado. Eu só quero transparência. Eu só quero que a gente discute e mostre quanto que o passageiro está ganhando ou perdendo, porque eu vou estar trabalhando para que a gente pare de perder. O Brasil tinha 120 milhões de pessoas andando de avião. Agora já são só 88 milhões. Na época do Lula, eram 120 milhões, chegamos a isso, por ano. Agora só tem 88. Diminuíram os voos, aumentou o preço da passagem, menos gente viajando. Isso está errado. Então, nós ainda dependemos da Câmara dos Deputados para que essa decisão da ANAC não entre em vigor a partir de 14 de março. Nós vamos. A Câmara, se votar o decreto legislativo, que nós aprovamos aqui, Resolveu. Imediatamente resolve. Mas se não, nós vamos fazer um movimento aqui.
fazer audiência, chamar a direção da ANAC, e nós vamos encontrar uma maneira de sustar isso até que se discuta. Eu só quero que tenha transparência, que a gente discuta a situação das empresas, o papel da ANAC, mas especialmente o interesse, os direitos dos consumidores que usam transporte aéreo. É um serviço de primeira necessidade. Eu sou da Amazônia, não tem sentido, porque quando você põe essa cobrança de bagagem entre Rio e São Paulo, São Paulo, Brasília, Brasília, Rio de Janeiro, podia até experimentar por aí se tiver essa transparência. Mas ninguém faz uma viagem no mesmo dia, daqui para o Acre, daqui para o Nordeste. Sim. A pessoa vai ficar 3, 4 dias. Quem vai pagar mais são os mais pobres nesse país, aí mais gente vai deixar de andar de avião. Então, eu acho que esse é um pior caminho, pelo que eu tenho de conhecimento da área, que a ANAC está pegando e as companhias aéreas também. Vamos dar transparência a isso, discutir aqui, e a nossa meta é reduzir o preço das passagens aéreas do Brasil e não aumentar. Agora, senador, no mesmo pronunciamento que o senhor fez agora há pouco sobre esse tema, o senhor também comentou uma outra questão que está preocupando os brasileiros do país todo, que é a questão da segurança pública, né? Como é que o senhor está vendo essa questão? O que o senhor acha que pode ser feito, inclusive a partir aqui do Congresso Nacional? Olha, eu vejo com muita preocupação a situação da segurança ou da insegurança que nós estamos vivendo hoje. Aquele movimento de decapitação de 54 pessoas dentro de presídio, o lamentável é que teve gente que comemorou. Deixa eles se matarem. Não, eles estão lá dentro se matando e mandando matar aqui fora também. Não dá para ser conivente com violência, gente. Isso é brutal, isso é desumano. Isso não tem nada a ver com civilidade. Você aplaudir alguém, um ser humano matando o outro. O movimento foi para Roraima, teve mais mortes em presídio, foi para o Rio Grande do Norte, até hoje ele não sabe nem o número de presos que morreram, nem quantos fugiram, e aí depois veio para Rio de Janeiro, agora no Espírito Santo. No meu estado do Acre nós tivemos problema. Em janeiro foi um mês violento, 40 assassinatos, mortes estranhas. Claro que está tendo uma guerra de facções, mas também está tendo uma ação que a população fica cada vez com mais medo. E agora, essa semana, nós tivemos 4 ônibus incendiados em Rio Branco, apesar do empenho do governador Tião Viana, das forças, das autoridades de segurança que estão trabalhando já há tempo. O governador Tião Viana reservou recursos, está com um plano e um programa que vai, se Deus quiser, ter sucesso e nos dar mais tranquilidade. Mas nós não podemos calar diante disso. E eu tenho cobrado que o próprio atual presidente Michel Temer nomeie o ministro da Justiça imediatamente. Nós temos um ministro interino e a agenda hoje, a pauta da imprensa, esse é quase que um descontrole do ponto de vista da segurança. As pessoas morrendo de medo. E olha, não tem nada pior do que um país de 200 milhões de habitantes viver com medo. As pessoas não poderem ir e vir, as pessoas serem roubadas nas paradas de ônibus sendo incendiados. E eu lamento, mas acho que também uma falha do próprio Senado, do Congresso, que não vota o novo Código Penal. Está aqui mofando. Há 5 anos que eu luto por isso, não vota. E o Código Penal brasileiro, de alguma maneira, ele negligencia os crimes contra a vida, ele é da década de 40 e é muito ruim. Mas qual é a resistência aqui na casa para se votar uma matéria dessa importância? Ele está na Comissão de Constituição e Justiça. Sim. É dos anos 40. Nós tínhamos um projeto. Verdade. Eu fui vice-presidente da comissão, o presidente Eunício foi presidir a comissão, Pedro Táxi era relator. Deu briga por religião, deu briga por determinados crimes que entram questão de gênero, aí entra aí um grupo religioso dizendo que não pode botar isso. Gente, vamos separar aquilo que tem problema e votar a espinha dorsal, que é agrupar e dar mais condição para o Ministério Público, para os delegados, para a polícia, para os juízes poder combater a violência dando penas mais rígidas. Não é só isso que resolve. Mas olha, a lei penal hoje do Brasil, se uma pessoa, que eu não estou aqui fazendo apologia que faça, ao contrário, sou contra, mas uma pessoa tiver usado a violência contra um animal e usado a violência contra uma criança, sabe onde é que está a pena maior? Se ele usar de violência contra um animal. Ou seja, a pessoa porque é uma legislação mais nova, né? Vai escolher, então, o seguinte, entre fazer violência para um animal e fazer para a criança, é melhor fazer para a criança, contra a criança. Isso é um absurdo. É uma inversão de valor. Por quê? Porque foram mudando as leis e deixaram lá. A vida não está valendo nada no nosso país. Eu acho terrível o momento que nós estamos vivendo. Acho que agora não é ficar jogando pedra no outro, precisa de união de todos. Você vê, o Exército tem que ir para a rua. O Exército é para período de guerra, mas não está tendo solução. Então, acho que deveria ter um esforço nacional de priorizar tudo que tem para votar, que dê condição para o aparato judiciário de segurança funcionar melhor e todas as condições
E peço aqui também compreensão dos policiais, agentes. Não dá para também agora fazer reivindicação, porque nós, do PT, eu que apoiava o governo do presidente Lula, que lutei contra o impeachment no governo da presidente Dilma, esse pessoal queria destruir o governo e o PT, destruir foi o Brasil. Agora nós não temos condição de estar discutindo aumentos, nós temos que livrar a população do medo e trazer um pouco a segurança de volta e depois, o Brasil crescendo, a gente ajudar os nossos que lutam tanto por nós, que nos dão segurança trabalhando na área de segurança. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu também agradeço a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 22 11, que é uma ligação gratuita. E há ainda a possibilidade de você ver os nossos programas pelo endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.